Antes de julgar alguém pelo que você vê, é preciso lembrar de algo importante. Existem batalhas que nunca aparecem na superfície. Existem histórias que não são contadas. Existem vitórias que começam muito antes de qualquer conquista. E esta é uma delas. Essa não é apenas a história de alguém que venceu na vida. É a história de alguém que começou do ponto mais baixo, onde quase ninguém olha, e de onde poucos conseguem sair. Ele nasceu em um lugar onde a vida não dava opções. Uma casa simples, pequena, marcada pelo tempo e pelas dificuldades. O tipo de lugar onde o silêncio pesa e a preocupação com o amanhã nunca dorme. Desde muito cedo, ele entendeu que o mundo não seria gentil. Não havia conforto. Não havia segurança. Havia apenas a necessidade constante de continuar. Enquanto outras crianças sonhavam com brinquedos, ele sonhava com estabilidade. Sonhava em ver a geladeira cheia. Sonhava em não ouvir discussões causadas pela falta. A infância foi feita de renúncias, de aceitar o pouco, de aprender a agradecer antes mesmo de entender por quê. Ele observava os adultos ao redor, cansados, sobrecarregados, tentando sobreviver mais um dia, e mesmo sem compreender totalmente, algo dentro dele começou a se formar. Uma consciência silenciosa de que aquela realidade não poderia ser o destino final. Ele começou a trabalhar cedo, muito cedo, aceitando tarefas que ninguém queria, suportando responsabilidades que não combinavam com sua idade. Não havia glamour, não havia reconhecimento, havia apenas esforço. Houve dias em que o corpo pedia descanso e a mente implorava por desistência. Houve noites em que ele se perguntou se todo aquele sacrifício valeria a pena. Mas havia algo que nunca o abandonava. O medo de permanecer no mesmo lugar para sempre. Ele não tinha exemplos de sucesso por perto. Não tinha mentores. Não tinha atalhos. Tudo o que possuía era persistência. E mesmo sem saber, essa persistência estava construindo a base de tudo o que ele ainda se tornaria. O tempo começou a passar. Não rápido, não fácil, mas constante. Enquanto muitos esperavam por uma oportunidade perfeita, ele aprendeu a trabalhar com o que tinha. Sem reclamar. Sem chamar atenção. Os dias eram longos. As noites, curtas. O cansaço fazia parte da rotina, mas a ideia de desistir nunca se tornava maior do que a necessidade de seguir. Ele entendeu cedo que ninguém viria salvá-lo, que ninguém apareceria com soluções prontas. Se algo mudasse, teria que ser por causa dele. E então começou a construir. Devagar. Em silêncio. Aprendia observando. Errava tentando. Corrigia insistindo. Cada pequena conquista era resultado de esforço repetido. Nada vinha de uma vez. Nada vinha fácil. Enquanto alguns buscavam reconhecimento imediato, ele se preocupava em aprender de verdade. Enquanto outros exibiam resultados temporários, ele construía algo sólido, ainda que invisível. Não havia aplausos, não havia elogios. Havia apenas a certeza íntima de que estava avançando, mesmo que ninguém percebesse. Com o passar dos anos, os resultados começaram a surgir. Primeiro de forma discreta, depois mais evidente. A vida já não era marcada pela falta. As contas eram pagas sem medo. Havia comida. Havia tranquilidade. Ele havia vencido. Mas de um jeito que quase ninguém nota. E foi justamente nesse momento que ele fez uma escolha incomum. Mesmo podendo mudar tudo ao redor, ele decidiu não mudar quem era. Continuou simples. Continuou discreto. Continuou fiel à sua essência. Não por medo, não por insegurança, mas porque entendeu algo que poucos entendem. O dinheiro muda a vida, mas não precisa mudar o caráter. Sem perceber, essa decisão silenciosa começaria a separar pessoas verdadeiras daquelas que o enxergavam apenas pelo que viam. Foi depois da escolha pela simplicidade que tudo começou a mudar ao redor dele. Não dentro, mas fora. As pessoas observavam e julgavam. Viam suas roupas simples, seu carro comum, seu jeito calmo, quase invisível, e a partir disso, criavam uma versão dele que nunca existiu. Para muitos,
Ele era apenas mais um, sem destaque, sem importância, alguém que não merecia atenção. Em ambientes sociais passava despercebido. Conversas começavam e terminavam sem incluí-lo. Olhares atravessavam por cima dele como se sua presença não tivesse peso. Alguns o tratavam com educação forçada, outros com indiferença clara. Havia até quem o tratasse com certo desprezo, como se simplicidade fosse sinônimo de fracasso. E ele percebia tudo. Percebia os sorrisos que não chegavam aos olhos, as perguntas feitas apenas por obrigação, o interesse que nunca existia. Mas escolheu o silêncio. Não se explicava. Não corrigia julgamentos. Não revelava nada. Aprendeu cedo que nem toda verdade precisa ser dita, e que tentar provar valor a quem não quer enxergar é uma batalha perdida. Mesmo assim, havia momentos difíceis. Momentos em que o peso do julgamento silencioso apertava o peito. Não por orgulho ferido, mas pela constatação dura de como o mundo funciona. Ele começou a entender algo importante. Muitas pessoas não enxergam quem você é. Enxergam apenas o que você aparenta ser. E ainda assim, ele permaneceu fiel a si mesmo. Porque sabia que mudar para agradar seria perder tudo o que construiu até ali. Sem perceber, cada olhar de desprezo estava apenas confirmando que sua escolha pela simplicidade estava revelando mais sobre os outros do que sobre ele. A verdade não surgiu de forma planejada. Não houve anúncio, nem revelação dramática. Ela simplesmente apareceu. Um comentário solto, uma informação que escapou, uma conversa ouvida por acaso, e pouco a pouco, aquilo que ninguém imaginava começou a se espalhar. As pessoas descobriram que aquele homem simples tinha uma história muito maior do que aparentava, que havia construído mais do que mostrava, que possuía uma trajetória marcada por esforço, disciplina e conquistas silenciosas. O ambiente mudou. Olhares antes indiferentes tornaram-se atentos. Vozes antes frias passaram a soar gentis. Pessoas que mal o notavam começaram a se aproximar. Onde antes havia distância, agora havia interesse. Onde antes havia desprezo, agora surgia respeito. Ou algo que se parecia com isso. Ele observava tudo em silêncio, sem surpresa, sem satisfação. Porque no fundo, ele sempre soube que isso aconteceria. O respeito que nasce apenas depois da revelação não é respeito de verdade. É conveniência. Alguns passaram a elogiá-lo. Outros buscavam proximidade repentina. Havia perguntas demais, sorrisos largos demais, mas ele sentia. Sentia que nada daquilo era genuíno. E então percebeu algo ainda mais profundo. A verdade não mudou quem ele era. Apenas revelou quem os outros eram. Ele continuou simples, continuou discreto, sem usar a verdade como escudo ou como ferramenta de afirmação. Porque a maior vitória dele não estava em ser reconhecido, mas em não precisar disso para seguir em frente. Depois que a verdade veio à tona, muita coisa mudou ao redor dele, mas dentro, tudo permaneceu igual. Ele não se tornou mais arrogante, não sentiu necessidade de provar nada, não mudou sua forma de viver. Continuou simples, continuou discreto, continuou sendo quem sempre foi. Algumas pessoas se afastaram novamente quando perceberam que ele não mudaria, que não usaria o sucesso como espetáculo, que não transformaria sua história em vitrine. Outras permaneceram, poucas, mas verdadeiras, e isso foi suficiente. Ele entendeu com o tempo que a vida tem uma forma curiosa de filtrar pessoas. A simplicidade afasta quem busca a aparência. O silêncio incomoda quem vive de validação. E a constância revela quem está por perto pelo motivo certo. Sua maior conquista não foi o dinheiro, nem o reconhecimento tardio. Foi a liberdade de ser quem é sem precisar se encaixar nas expectativas alheias. Ele venceu sem precisar anunciar. Cresceu sem precisar mostrar. E seguiu em frente sem precisar mudar. Porque aprendeu algo que poucos aprendem. O verdadeiro valor de alguém não está no que ela exibe ao mundo, mas no que ela carrega dentro de si quando ninguém está olhando. E talvez essa seja a maior vitória de todas.
Talvez essa história tenha lembrado você de alguém. Ou talvez tenha lembrado você de si mesmo. De alguém que segue em silêncio, que constrói sem aplausos, que é julgado pelo que aparenta, mas carrega muito mais do que o mundo imagina. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, saiba que você não está sozinho. Existem muitas histórias como essa, reais, humanas, silenciosas, e elas merecem ser contadas. Por isso, se inscreva no canal para continuar ouvindo histórias que falam direto ao coração. Curta este vídeo, isso ajuda mais pessoas a encontrarem mensagens como essa. E se puder, compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Às vezes uma história muda mais do que um conselho. Obrigado por ficar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.